Você conhece as leis de Newton? Sabe realmente como elas funcionam e como elas interferem no nosso dia a dia? Eu tô aqui para mostrar para vocês quais são e como funcionam as leis de Newton. Para você que não conhece as leis de Newton, elas retratam o princípio da dinâmica. Elas são 3 leis e você já sabe o que é lei porque eu ensinei nesse vídeo e você pode conferir se você não assistiu, que contém a base inicial para nós compreendermos os comportamentos estáticos e dinâmicos de um corpo, tanto celeste quanto terrestre. Achou difícil? Basicamente, a gente estuda o movimento e o porquê desse movimento de um corpo, estando na Terra ou no espaço, e interação entre os dois corpos, estando na Terra ou no espaço. Na cinemática, a gente estuda o movimento sem compreender a sua causa. Aqui, a gente vai entender o movimento e vai entender o que causou esse movimento. Mas antes da gente começar a falar das leis, a gente precisa entender a diferença de peso e massa, porque muita gente usa errado essa palavra. A gente costuma dizer que o corpo ou um objeto tem um peso. Por exemplo, 70 quilos, quando a gente vai lá, mede na balança e tal. Mas as pessoas não sabem direito o que é peso e a diferença do peso para massa. Então é o seguinte, a massa é uma quantidade inerente de um corpo. É o que o corpo tem e isso não muda em nenhum lugar. O mesmo objeto que tem uma massa aqui na Terra vai ter uma massa na Lua, vai ter uma massa no espaço, vai ter uma massa em todo lugar. O peso depende da gravidade do local. Por exemplo, você pega um bloco de 5 kg de chumbo. Esse bloco vai ter a mesma quantidade de chumbo aqui na Terra, aqui na Lua, em todos os lugares. Essa é a massa dele. É esse tanto de chumbo que tem nele. Agora, o peso vai depender da gravidade do local. Se você soltar ele na Terra, a gravidade vai atrair ele com uma força. Se você soltar ele na Lua, ele vai cair um pouco mais leve, mas ele não perde a sua massa. Ele só tem um peso menor, porque o peso interfere a gravidade. Como a gravidade de lá é menor, ele vai puxar com menos peso. Beleza? Mas agora que deu para entender a diferença, a gente já pode partir para as leis. E começando a primeira lei, temos a lei da inércia, que a maioria das pessoas pensa que a lei da inércia é tudo que está parado tem que ficar parado. Na verdade, não é só isso. A inércia, ela é uma quantidade constante de movimento, sendo zero, repouso, ou movimento de velocidade constante. E o que diz a lei da inércia? Diz que um corpo em inércia só sairá dessa inércia se tiver uma força externa agindo sobre ele. Ou seja, você tem uma maçã e a maçã está parada em cima da mesa. Ela vai ficar parada até que chegue uma força e mova ela de lugar, que ela mude a sua velocidade. A velocidade dela ali na mesa é zero. Se alguém mexer nela, vai ter uma velocidadezinha um pouco maior. Então ela já vai sair da sua inércia. Outro exemplo seria um foguete. O foguete está no espaço, ele está lá, vamos supor, eu não sei fazer o foguete. O foguete está lá no espaço, ele está em uma velocidade constante, ele não muda a sua velocidade. Ele só vai mudar a sua velocidade se vier uma força externa. Ou seja, se vier alguma pedra e bater no foguete, ou se o astronauta for lá e mudar a sua rota, por exemplo, ou acelerar, desacelerar, vão ser mudanças que vão tirar ele do seu estado padrão. Então, basicamente, a primeira lei é isso. Diz que alguma coisa só vai se mover de uma velocidade diferente do que ela está agora se outra coisa interferir nela. E também temos o exemplo do carro. O carro pode estar a 60 km por hora. Ele vai continuar a 60 km por hora, a não ser que alguém bata no carro ou se o motorista tire o pé do acelerador. Tirando o pé do acelerador, ele continuaria a 60 por hora, mas tem o ar. O ar é uma resistência que vai frear o carro. Agora nós temos a segunda lei, que é a lei das forças. A lei das forças, ela é uma representação matemática, porém a gente consegue exemplificar ela, a gente consegue explicar ela sem usar a matemática, que é o que eu vou fazer agora. Como a gente aprendeu na primeira lei, um corpo só sai da sua inércia quando tem uma força externa atuando em cima dela. Para a gente pensar melhor nessa força, imagine que tem uma caixa e você vai mover essa caixa, você vai empurrar essa caixa. Quanto maior for a massa dessa caixa, maior vai ter que ser a força que a gente vai ter que exercer sobre ela para poder mover ela. E quanto menor for a caixa, menor vai ser o movimento que a gente tem que exercer para tirar ela do lugar. Agora pensa que a caixa tem a mesma massa sempre. Quanto maior for a força que você aplicar, mais rápido ela vai, mais velocidade ela vai ter. Quanto menor for a força, menos velocidade ela vai ter. E quando você começa a empurrar, quanto mais você vai empurrando, a velocidade vai mudando. Ela estava em zero, você começa a empurrar, ela começa a sair do zero. E ela vai ter uma mudança de velocidade. E essa mudança de velocidade até chegar a uma velocidade constante, a gente chama de aceleração. Os únicos fatores que alteram a inércia, no caso, são a sua massa e a sua aceleração. E como vimos, se a massa for maior, a gente precisa de mais força para poder ter essa aceleração, ter esse movimento.
Tem até quem diga que a massa é a medida da inércia, pois quanto maior a massa, mais força você precisa para tirar da inércia. Assim, a gente entende que a força é diretamente proporcional à massa, e ao mesmo tempo que a força é diretamente proporcional à aceleração. Quanto mais força você exerce, mais aceleração você tem. Do mesmo jeito que quanto maior é a massa, mais força você precisa. Agora, a gente chegando na terceira lei, nós temos a lei da ação e reação. Todas as forças atuam em pares, ou seja, sempre que você faz uma força para tal direção, sempre vai existir a mesma força em direção contrária. Na verdade, a força tem a mesma direção, tem a mesma intensidade, porém o sentido é oposto. Um exemplo simples é se você der um soco na parede. A força que você der esse soco na parede, você vai sentir uma dor. Essa dor seria a força em direção contrária ao movimento seu do soco, como se a parede estivesse exercendo essa mesma força contra você. Ou, por exemplo, quando a gente pega uma arma muito potente e dá um tiro, a gente tem um coice que leva a gente para trás. O que seria isso? A força que está atuando na bala para ela ir para frente tem uma força de reação indo para trás. Por isso, quanto maior for a força, a pressão do tiro, maior é a pressão que a gente é jogado para trás. Maior é a força que a gente é lançado para trás. E essa é a lei da ação e reação. Toda força para um lado tem uma força de mesma intensidade para o lado oposto, no sentido oposto. Então é isso, essas foram as 3 leis de Newton. Explicação simples, porém tem os lados matemáticos dela que a gente fará em outro vídeo. Deixe seu comentário se você gostou, se inscreva nesse canal, compartilhe com seus amigos. Valeu!